Boa noite. Boa noite, amores. Boa noite. Vamos chegar. Mais um encontro. A última live, né? Desses dias, nesse processo. Boa noite, Ana. Bom dia, né? A pessoa tá fora do eixo já aqui. Ai, gente. Olha, que aventura, viu? Desde a semana passada, né? Tô aqui com vocês na jornada. E essa semana aqui no Instagram. Trazendo conteúdos, trazendo provocações, reflexões, pra gente pensar junto aqui, pra gente expandir o nosso olhar, pra gente poder olhar, né, pra nossa história, pra nossa vida, de uma nova perspectiva. E hoje é a terceira live dessa semana. Boa noite, Marlene. Hoje nós vamos falar sobre coragem. Hoje a conversa vai ser um pouquinho mais curta, mas nem por isso menos importante, tá? Vou tentar fazer uma live um pouquinho mais curta, de uns 40 minutos, para a gente poder olhar para a coragem. O tema de hoje é coragem para viver a nossa travessia. Travessia, né, é o nome do meu programa, que eu tô aqui trazendo para vocês, divulgando. E quando eu coloquei esse nome travessia, né? A vida é uma grande travessia, né, gente? E durante a vida nós somos atravessadas muitas vezes, por situações, por relacionamentos, por experiências. E poder falar da forma como a gente faz contato com esses momentos, com aquilo que a gente encontra dentro de nós, tanto do medo quanto dos recursos também, né? Falar de coragem, falar sobre agir a partir de um lugar profundo e verdadeiro em nós. E a gente se ilude tanto achando que coragem é ausência de medo, né? Achando que a coragem ela é capaz de abafar o medo. Não, a coragem ela caminha lado a lado com o medo. É legal a gente pensar, né, ao longo da nossa vida, vocês pensarem aí momentos importantes, decisões importantes, o quanto elas foram acompanhadas do medo, não foram? Tentem pensar aí em situações em que vocês tiveram que tomar uma decisão, né? Situações importantes para vocês, relevantes. Se o medo não estava presente também, e que mesmo com medo, vocês conseguiram fazer movimentos que eram importantes para vocês. O medo não está junto com a gente sempre? Medo e coragem, né? A coragem não é a ausência do medo, é uma grande distorção. Eu lembro que quando eu saí do mundo corporativo, muitas pessoas falavam, nossa, admiro você, né, pela tua coragem, por você não ter medo de deixar uma carreira que estava dando super certo, né, um cargo alto, um reconhecimento, para começar um novo caminho. Nossa, que admiração por você não ter medo. E aquilo nunca fez sentido para mim, porque assim, quando foi que eu disse que a decisão ela foi feita sem medo? Claro que não. Decisões importantes são acompanhadas do medo. Mas decisões importantes também acontecem porque a gente tem algum propósito. Porque a gente sente, né, que são escolhas
que nos convidarão para ir para o mais, para nos expandir. E a gente escolhe, né, como a gente quer seguir. A gente escolhe o quanto a gente quer fazer contato com aquilo que é verdadeiro em nós, reconhecer o que é verdadeiro em nós, reconhecer, né, os nossos chamados. É um exercício fazer companhia pro medo, um exercício. A gente aprendeu a fugir do medo, né? Desde criança. Se tem medo, tem alguma coisa errada. Eu tenho que me esconder, eu tenho que fugir, eu tenho que enfrentar, né? É sempre desse lugar. E na verdade, a gente só precisa ser companhia para esse medo. E olhar para aquilo em nós que está pedindo a expansão, para aquilo em nós que está pedindo um novo movimento, sabe? Aquilo em nós que quer crescer, que quer nascer, que quer expandir. Acolher o medo, exatamente, Ana. E acolher não é se esconder no medo, não é se paralisar diante do medo. Para quem está me acompanhando, né, desde a semana passada, na jornada, o medo, ele quer nos proteger porque ele entende, tem um registro de dor da infância. Então ele quer manter a gente pequenininho. Se a gente tá ali pequenininho, quietinho, a chance da gente apanhar é menor, né? Quando eu venho aqui e falo com vocês, eu tô me expondo, e toda exposição é um risco. E a vida é um risco. Nos colocar na vida faz parte do jogo. Hoje de manhã, toda quarta-feira, eu participo de um grupo, né, na escola da minha filha, que é um grupo para pais, tem uma tutora lá, e a gente vai trabalhando vários temas, sempre à luz da antroposofia, né, olhando para os nossos filhos e trazendo uma orientação da antroposofia das questões que a gente está lidando, questões escolares, questões em casa. E a Cris, que é a profissional que nos acompanha ali, que acompanha o grupo, hoje ela nos propôs uma vivência muito bonita, né? A irmã dela fez a passagem a semana passada, né? Desencarnou. E ela nos convidou a fazer uma experiência ali, uma vivência a partir de imagens, de umas pinturas, para que a gente fizesse contato com essas imagens, que a gente se permitisse ser tocado por essa imagem. E eram imagens que falavam sobre a morte, sobre essa transição, né, do plano terrestre para o plano espiritual. E foi tão bonito, né? Assim, eu peguei uma imagem muito bonita ali, fui tocada por algo naquela imagem. E fiquei refletindo muito, né, hoje de manhã, sobre essa finitude da vida, né? Sobre o quanto também fazer contato com esse aspecto, com essa finitude, com essa consciência de que um dia isso acaba, né? Isso também nos traz um senso de, não exatamente urgência, mas um senso de importância. O que importa? O que nós estamos fazendo na nossa vida, nas nossas relações, quantos pesos que a gente tem carregado, né? Quantas mágoas, quantas dores, porque a gente não faz contato, a gente não quer olhar, e a vida vai passando. Quantas coisas a gente deixa de viver,
deixa de fazer por medo. Flaviana escreveu: nossa Deus, ando pensando muito nisso ultimamente. O medo sempre me impediu de estar aqui agora. E olha só, né? O único lugar que existe é o aqui agora. É o aqui agora. Então é agora que a gente precisa fazer algo, né? Para colher. Então fazer contato com a finitude, não para gerar angústia, mas para gerar esse senso de importância, gente. Será que eu estou fazendo o que importa? Será que eu estou cuidando do que é importante? Será que eu estou vivendo a vida que eu escolho, que eu desejo? Ou será que eu sigo vivendo uma vida para atender a expectativa de outra pessoa? Para atender a expectativa dos meus pais, da sociedade, dos meus próprios julgamentos? Será que a gente está desperdiçando a nossa vida? Hoje eu fiquei muito pensativa nisso, sabe? No quanto a vida é isso aqui, ó. Essa semana uma pessoa muito querida perdeu o pai de um jeito assim, abrupto, assim, de uma hora para outra, inesperado. E aí também fiz muito contato, né, com o processo que eu vivi com meu pai, com a perda do meu pai. E isso nos traz uma dimensão mesmo, né, de finitude, de olhar para aquilo que importa, de soltar as amarras, as algemas que nos aprisionam, né, as correntes que nos aprisionam e que a gente também tenta aprisionar o outro. Quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei 14 anos, né, na área de RH, para quem não sabe. Eu me lembro um treinamento que eu dava e tinha um vídeo que eu passava, né, de um aniversário de 80 anos de uma pessoa, de um homem. E esse vídeo ele trazia algumas reflexões assim bem profundas, né? Então tinha imagens dessa pessoa na festa de 80, algumas pessoas ali, né? E essas reflexões assim, quem é que vai estar nessa festa? O que é que a gente tem para celebrar? O que a gente vai ter para celebrar nesse aniversário? E isso, gente, é uma construção, né? Isso que a gente vai viver lá na frente é uma construção do que a gente está vivendo agora, sabe? Eu tenho um professor que ele diz assim que aquilo que não cabe no seu dia não cabe na sua vida. Então, se hoje eu não estou fazendo aquilo que é importante, isso vai fazer falta lá. Porque agora, né? O momento que a gente tem é o aqui e agora. É o hoje. Tem uma história que fala sobre isso, mas de outro jeito, contabilizando os dias vividos com presença. Tem um olhar, né, da antroposofia que diz assim que o primeiro setênio, né, que são os primeiros 7 anos da nossa vida, a gente vive aquilo que a gente escolheu viver, né? Pela antroposofia, nós escolhemos a nossa família. Me manda, Elaine, me manda, vou amar. Nós escolhemos, né? Em que casa a gente vai chegar, com que pais, nós escolhemos.
tá, gente? Isso é um olhar da antroposofia, onde a minha filha estuda, né, na pedagogia Waldorf. Então, trazendo um pouquinho desse olhar da antroposofia, tá? A antroposofia acredita que nós escolhemos o que a gente precisa viver nesses primeiros anos de vida. Quem nós escolhemos como os nossos pais, né? E a gente passa esse primeiro setênio vivendo aquelas experiências que a gente precisa viver por algum motivo. E são experiências muitas vezes, né, de dor, né, de falta. E a gente vai passar os outros setênios brigando com esse primeiro, negando esse primeiro, tentando transformar esse primeiro, né? Li aqui o comentário da Marília, né? Que quase perdeu o marido dela em fevereiro. E mexe muito com a gente, claro, né? Muito com a gente. Então, né, trazendo esse olhar da antroposofia, a gente passa a nossa vida brigando com o que aconteceu na nossa infância, não aceitando, querendo mudar algo que é um fato, já aconteceu. Não se trata de concordar com o que aconteceu, mas se trata de concordar que aconteceu. Algumas coisas aconteceram e são imutáveis, né? E que o nosso trabalho não é tentar mudar isso, então. Mas é aprender a olhar para essa história, se relacionar com essa história de um outro lugar. Olhando também para esses aprendizados, aprendendo a acolher, a cuidar das nossas dores. E muito do que a gente vive, grande parte da nossa vida, é fruto, né, da dor da nossa criança, que ainda busca o amor, que ainda busca o senso de pertencimento, que ainda busca o reconhecimento. Então a gente passa tanto tempo da nossa vida fazendo escolhas sem se dar conta que não são escolhas que nós fazemos por nós, mas são escolhas que nós fazemos porque nós entendemos que esse é o caminho para a busca do reconhecimento, do lugar de valor, do desejo de ser amada, né? Do desejo de poder pertencer. Então leva um tempo na nossa vida, e pela antroposofia esses questionamentos eles começam a acontecer por volta dos 35 anos, quando a gente começa a se dar conta do para que eu tô seguindo esse caminho e não o outro. Para quem? A gente precisa se perguntar. Se pergunta aí se a vida que você vive hoje, ela é fruto de escolhas que você faz por você ou que você tem feito para não desagradar o outro, para atender a expectativa do outro, por medo de bancar o que você quer. É importante olhar para isso, porque, voltando para o começo da conversa, né, tem fim, tem uma finitude. E deixar para amanhã é desperdiçar a oportunidade que a gente tem agora, nesse momento. Quando eu trago, né, o convite para a gente poder olhar para nós, eu tô, na verdade, convidando vocês a aprenderem a enxergar com mais clareza quem vocês são,
o que é seu, o que é do outro, o que é desejo, o que é dor. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado para a vida, né? Hoje, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu checo em mim. Que lugar em mim quer fazer isso? E por quê? Por que esse caminho? Por que não aquele? Eu checo para entender, para ter clareza, para reconhecer quando eu tô querendo escolher algo simplesmente para agradar o outro. Simplesmente porque tô com medo de bancar, né? Vai ficar salva, Astrid? Essa semana meu marido disse que antes eu era mais simpática. Eu disse pra ele que eu não era eu só queria agradar as pessoas. Sempre vai ter um preço para ser pago, sempre. Então, por exemplo, né, Bru, você trouxe esse seu exemplo aqui. Talvez você pague um preço de ser vista como alguém que não é tão simpática, não faz questão de agradar. Isso tem um preço. Mas qual era o preço que você pagava antes por querer ser simpática com todo mundo? Quem é que você desagradava? Para quem é que você estava dizendo não? Percebem? Tem um custo, gente. Toda escolha, todo caminho tem um custo, tem um preço. A questão é, quanto é que está custando isso? Quanto é que está custando dizer sim para todo mundo, esquecer de mim? Quanto me custa isso, sabe? Qual é o preço que eu tô pagando? Essa travessia me trouxe um pouco mais de contato comigo. É maravilhoso poder consultar em mim e continuar dando passos. E a Elaine também colocou aqui, né? Ah, Dani, eu aprendi a fazer isso também. Elaine que também fez o travessia já. É esse processo, né, de checagem, de fazer contato, de ter coragem de olhar, sabe? Até para aquilo que a gente se envergonha. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Segunda-feira, gente, olha, vocês tiveram sorte. Segunda-feira de manhã eu tava, assim, destruída. Mas pensa num ser humano sem recurso. Era eu segunda-feira de manhã. Eu tava assim, muito chateada com uma situação que eu tinha vivido com a Cecília, minha filha. Muito triste, muito triste. Muito chateada. E eu tinha uma reunião marcada com a professora dela, 2h da tarde. A reunião bimestral, né? Uma reunião individual. E bem na segunda-feira era o dia da minha reunião com ela. E aí eu falei, nossa, meu Deus, como que eu vou na reunião? Do jeito que eu tô muito mexida ainda, não deu nem tempo de digerir, de processar. Eu passei a segunda de manhã chorando, assim. E aí eu pensei em desmarcar a reunião com ela. E aí quando eu pensei em desmarcar, né, eu fui dialogar comigo. Eu fui conversar com essa parte em mim que pensou em desmarcar, né? E aí o que eu escutei, o que eu percebi, é que eu tava com vergonha de ir lá falar com a professora dela e tá tão sensível, tão mexida, né? E o que ela ia pensar de mim, né? Psicóloga, tão mexida assim. E aí, quando eu percebi isso em mim, querendo desmarcar para não ser vista de forma tão vulnerável, eu logo já
saquei, né? Olha aqui a minha dor, olha aqui o meu ego, olha aqui a minha máscara. Tudo que a gente traz da infância. Eu querendo desmarcar uma reunião em que eu poderia ser ajudada, né? Para sustentar o quê? Uma máscara. E aí quando eu me dei conta disso, eu falei, não, eu vou desmarcar de jeito nenhum. Eu vou chorando para essa reunião, né? Que se foda a minha imagem, gente, desculpem o palavrão. Mas era isso, sabe assim, foda-se a minha imagem. E eu vou lá porque eu estou precisando de ajuda. E nesse momento, a melhor pessoa para me ajudar nessa situação era a professora dela, que é uma outra figura de referência, de vínculo, né? E aí eu fui. Gente, mas foi tão incrível, porque assim, só o fato de eu ter, de manhã, me acolhido, me permitido chorar, sabe? Me permitido ter feito contato com a minha frustração. Então vou me falar palavrão. Ai, é isso aí, gente, né? Pra dar uma quebrada. E aí eu fui para essa reunião com ela e foi tão bom, né? Porque abri meu coração para as minhas preocupações, pude, nossa, fazer contato tão profundo com essa minha criança de 8 anos, com a minha adolescente que eu já estava projetando lá na frente, sabe? E me permitir ser vista, né? Como eu realmente estava me sentindo, me vulnerabilizar, pedir ajuda, ter coragem para encarar a minha travessia, aquilo que eu precisava naquele momento atravessar, né? E é muito incrível, porque eu voltei da reunião sem nenhuma solução. Não tinha algo concreto, faça isso, faça aquilo, né? Não tinha. Mas eu voltei outro ser humano. Eu voltei assim, me reafirmando, sabe? No meu lugar, na minha postura, naquilo que eu acredito, encontrando em mim recursos para lidar com os desafios que eu tenho que lidar. Então, o próprio movimento da gente se permitir ser vulnerável, da gente se permitir pedir e receber a ajuda, não é o outro que vai vir aqui salvar a gente. Nunca é. Só que esse processo, esse movimento de ter coragem, ele já é a própria cura. Ele abre um espaço dentro da gente. Então, algo que atrapalha muito os nossos processos, gente, é a nossa vergonha, né? É o medo de não dar conta. A cada dia é possível fazer mais contato, com mais camadas. Maravilhoso ver você viver isso. Junto a gente vai vivendo também. Ai, obrigada, amore. E é muito real, gente, né? Isso foi segunda-feira, eu tava muito acabada. E à noite eu tava aqui, fazendo uma live com vocês, que foi uma delícia. E eu já tava super energizada de novo, né? Então essas são as travessias que a vida nos traz, gente. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente é atravessada por algo. E como nós estamos escolhendo fazer essas travessias, né? Então, o travessia, né? A minha travessia, onde eu convido vocês, ele nada mais é do que um processo de reaproximação com um lugar mais profundo em vocês.
um desenvolvimento, um despertar de uma escuta, de uma observação mais atenta, cena a cena. Cada situação, acho que a Elaine que colocou aqui, né? Que faz muito isso. Cena a cena, se observando, se percebendo. Percebendo quando o movimento vem pela dor. Percebendo quando vem um movimento de fuga, de esquiva. Percebendo tudo isso. E também percebendo aquilo que em nós está chamando por nós. Está pedindo passagem, está pedindo caminho, está pulsando em nós. Eu me lembro também, né, quando eu decidi fechar meu consultório em dezembro de 2019, para me dedicar à travessia, foi muito difícil também, porque meu consultório estava cheio, né? Eu tinha lista de espera para os atendimentos, principalmente da criança interior. E quando eu percebi que aquele ciclo tinha encerrado, foi muito difícil para mim. Tive muito medo. Como assim? Vou fechar o consultório? Eu vou fazer o programa, e aí? E se não der certo, né? E eu demorei 6 meses para fechar o consultório. 6 meses. Então, fazer contato não significa que eu fiz contato e eu já tenho que fazer algo com aquilo. Não. Mas fazer contato para ir reconhecendo o que eu preciso para estar mais segura, para dar esse passo. Como eu construo esse caminho. Mas eu preciso reconhecer o que eu quero. Eu preciso reconhecer esse chamado em mim, né? Para que eu construa esse caminho num tempo e de uma forma que seja respeitoso comigo. Que respeite o meu tempo, que respeite os meus limites, né? Que não me violente, entendem? E tudo isso, gente, só é possível quando eu vou criando intimidade com o que eu sinto, quando eu vou reconhecendo as minhas vozes, quando eu vou aprendendo a diferenciar a voz do ego, a voz do medo e a voz da essência, né? Depois da travessia, entendi que eu posso falar sem medo de deixar de ser amada. E isso acionou vários novos caminhos e posturas. Foi libertador. Gente, é muito libertador, né? Porque o tempo todo a gente tá se colocando, né? Se a gente tá na inconsciência, a partir dos nossos medos. Então, eu não me permito ser vista. O outro nem chega a me conhecer. Porque eu tô sempre no personagem. Eu tô sempre tentando agradar. Eu tô sempre tentando ver o que é importante pro outro, né? E esquecendo de mim. Então, meus amores, essa travessia, ela não tem a ver com a ausência de medo, mas de encontrar propósito, né? Pra quê? Para que olhar? Para que fazer contato? Para que seguir mais livre? Para que crescer? Para que expandir? Então, quem deseja permanecer criança, não paga o preço. Quem teme o crescimento, não paga o preço. E a vida é tão generosa que ela nos convida a expandir, a crescer, a fazer escolhas
que nos conectem com a vida. E quando a gente desperdiça os nossos recursos, a gente não está conectada com a vida. Quando a gente deixa de fazer, deixa de viver aquilo que é importante pra gente, a gente está totalmente desconectado da vida, do que a vida quer da gente. Josi, querida, quando eu entrei na turma 1, a Josi foi da turma 1 do Travessia. Quando eu entrei na turma 1, na primeira aula, você pergunta: por que decidimos fazer o Travessia? Todas as perguntas que coloquei como intenção foram respondidas ao longo do processo. Ah, que lindo, Josi. Que lindo poder te acompanhar nessa travessia tão linda e sentir, né, essa mudança, essa transformação e esse crescimento. É um processo para a vida, né, gente? Não é um processo que ele tem fim, mas é incrível poder perceber a transformação, a expansão. É visível, tem pessoas que a gente olha, a gente vê a criança ali, e aí você vai percebendo a mulher assumindo, a mulher ganhando espaço na vida, com medo mesmo, mas bancando as decisões, correndo os riscos, pagando o preço. Gente grande paga preço. Gente grande precisa de espaço, né? Então, eu tô aqui para fazer a última chamada para vocês. Hoje é o último dia para vocês se inscreverem no Travessia, quem ainda não fez. Quem deseja refazer, né? A Josi fez a turma 1 e a 8ª, Josi, ou a 7ª. Não lembro se foi a 7ª ou a 8ª, uma das duas. Porque a fala sempre chega de um jeito diferente e a gente sempre vai acessando novos conteúdos, né? E o Travessia, gente, ele não é um curso sobre criança interior, tá? A 7, né? O Travessia não é um curso, vocês não vão vir, não percam o tempo de vocês achando que é um curso. Eu vou lá para aprender sobre a criança interior, simplesmente, não. O Travessia, ele é muito mais um processo terapêutico, tá? As aulas, elas são curtas, porque eu não tô lá ensinando sobre criança. Eu tô trazendo pontos, reflexões essenciais, para que vocês não se distraiam. A gente tem uma capacidade de se distrair, de fugir do que é importante, né? De fugir do que é essencial. E no Travessia eu trago o que é essencial, para que você faça contato, para que você vivencie a partir dos exercícios propostos, das práticas guiadas, esse contato com aquilo que o seu corpo está te trazendo de informação, explorando essa via do sentir, não só da razão, não só da compreensão, mas que essa compreensão possa descer aqui e percorrer seu corpo, né? Então, o Travessia, ele é um processo, é uma jornada terapêutica para quem quer vivenciar o reencontro com a sua criança, para quem quer fazer contato com essa infância, cuidando das dores e enxergando a força. O Travessia é para quem deseja enxergar a própria força, para quem deseja sair de um lugar de vítima, para quem deseja olhar para si mesma não mais com pena, porque a pena tira a nossa força.
se eu ainda olho para minha história, para minha criança com pena, eu não estou fazendo contato com a força. Marília, que vai estar na turma 9 com a gente, delícia, já estou sentindo esse processo só com a primeira aula. Ai, que lindo. Mexe muito com a gente, né? Ana Cláudia, querida, a aula 3 do Travessia me trouxe questionamentos para toda a vida. Que lindo, gente, ouvir vocês, né? Que lindo. E é isso, né? Eu sempre digo que a gente não precisa ter todas as respostas. Não precisamos. Mas a gente precisa aprender a fazer pergunta. A perguntar e deixar aquela pergunta ganhar espaço dentro da gente. Abrir, expandir, questionar. Que lindo é isso. Quanto a gente abre de possibilidades. O quanto às vezes a gente enxerga a nossa vida, a nossa história de uma perspectiva tão limitada, tão pequena, tão reduzida. E o Travessia é esse grande convite para quem deseja crescer, para quem deseja assumir esse lugar de gente grande, de dono, né, da própria vida, da própria história. Opa, apertei aqui alguma coisa sem querer. Então, meus amores, eu tô até sem relógio aqui, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Hoje eu falei que ia ser uma live mais curtinha, porque foi puxado também para mim esses dias, né? Semana passada 3 dias, essa semana também 3 lives. E eu encerro aqui, né, esse convite com muita alegria de saber que o convite está aqui, que o convite foi feito e que as pessoas que se sentiram tocadas, que elas possam estar comigo, com esse grupo lindo da turma 9, para que a gente dê esses passos. O medo vai junto, eu sempre digo que ele também tem seu lugar, né? A gente também dignifica o medo, dignifica tudo que a gente sente. Nada tá aqui à toa, nada. Nada precisa ser transformado, excluído, não é desse lugar. O Travessia, ele é um processo de aprender a incluir. Ele não é sobre exclusão. Quanto mais a gente exclui, mais pobre a gente fica. Mais fraco a gente fica. E quando a gente aprende a incluir, quanto isso traz grandeza, traz força para a nossa vida, para a nossa existência. Meus amores, é isso. Ai, Ana, foi o melhor investimento que fiz para o meu autocuidado. É muito lindo, assim, é realmente uma grande oportunidade para a gente se conhecer de um jeito muito cuidadoso, muito respeitoso, muito bonito, né? Vale anos de terapia. Ai, gente, eu escuto muito isso, muito, assim. O quanto que o Travessia valeu, assim, por 10 anos de terapia. Ele é um processo que ele abre mesmo de um jeito muito bonito. A forma como eu desenhei, o método, né, ali, ele foi realmente, assim, foi uma grande inspiração, né? Trazer vários elementos ali, construir um caminho simples, mais profundo, que vai na essência. Verdade, Josi, quase abandonei minha psicóloga. Não, não precisem abandonar as psicólogas de vocês, cabe todo mundo aqui. Mas é um processo que pode potencializar muito, tá? Inclusive o processo terapêutico individual. Homens também fazem. Marília, tem um homem na nossa turma, tá? Os homens vêm, eles são sempre uma menor quantidade, porque eu falo muito voltado para a mulher, né? Mas os homens, obviamente, também têm crianças feridas.
E tem um homem na nossa turma que foi um relato tão lindo. Ele tá vindo porque a esposa dele fez. Ele estava nas lives da Jornada da Criança Interior. Ele trouxe um relato lindo lá. Que ele disse: eu tô aqui para te conhecer, para conhecer quem é você, né? Que gerou tanta transformação na minha esposa. Olha que lindo. Ele veio para as 3 lives, as 3 aulas da Jornada da Criança Interior. E ele, no 3º dia, abriu as inscrições, ele já se inscreveu, né? Então, ele vem. Você viu ele lá, né? Isso é muito lindo, gente, porque são relatos, as mulheres que estão aqui falando, né? Escrevendo aqui no chat, é tudo espontâneo, né? De um lugar realmente sentido, assim. Então, não sou eu simplesmente falando, mas muito do que as pessoas me relatam, do que elas trazem. E ele veio para a turma nova e vai estar com a gente, porque ele quer viver o processo, porque ele viu a transformação acontecer dentro da casa dele. E a esposa dele é uma pessoa incrível, e que quando chegou, ela tinha uma expressão facial mesmo, você olhava para ela, um olhar triste, né? Uma pessoa que você via a criança ali triste. E é outra pessoa hoje. Outra pessoa, assim, antes e depois. É incrível como fisicamente a gente também percebe essa transformação. É muito, muito lindo. Então também teremos homens. Vamos ver se chega mais algum homem, por enquanto é um. Amores, é isso então. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever pra gente, tô aqui, minha equipe também tá à disposição, tá? Hoje se encerram as inscrições do programa Travessia. O primeiro encontro vai acontecer segunda-feira já. Nosso primeiro encontro ao vivo, pra gente se olhar no olho, pra gente se conhecer, pra gente já dar esse start. E o Travessia, ele dura um pouco mais de 3 meses. Então, o primeiro encontro, para quem, né, já entrou, já tem um módulo liberado, aula de boas-vindas. Já tem ali algumas reflexões importantes. E o último encontro é dia 8 de agosto. Então, a gente fica um pouco mais de 3 meses, assim, ó, coladinhos, com aulas semanais. As aulas são gravadas e tem sempre uma prática, um exercício. A gente tem os 3 encontros ao vivo. O primeiro é segunda-feira, o segundo é 12 de junho, e depois 7 de agosto. E a gente tem um grupo de WhatsApp, que também é um lugar onde eu faço acompanhamento ali bem pertinho de vocês, para ninguém se sentir sozinho, desamparado, desacompanhado na sua travessia, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero por vocês. Quem já está inscrita, sejam muito, muito, muito bem-vindas, bem-vindos. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigada por estarem aqui esses dias. Quem tá chegando agora, quem tá aqui há bastante tempo. É uma alegria poder seguir com vocês, tá? E essa semana tem mais, tá, gente? Não tô de folga ainda, não. Sexta-feira tem o Pausa pra Sentir, que é um programa lindo que acontece toda sexta-feira no YouTube, gratuito, onde a gente também vai aprofundando, olhando pra gente. Então, me sigam também no YouTube e venham comigo no Pausa pra Sentir, que é uma experiência muito linda também, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais.